Tudo bem, pessoal? Chega junto aqui comigo para a gente trocar aquela ideia diária sobre Botafogo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar absolutamente tudo sobre essa partida da nona rodada do Campeonato Brasileiro. Grêmio e Botafogo. Partida essa que terá a transmissão da Premier 4, somente Premier 4, entendido? Beleza. O jogo será no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, amanhã, 6h30 da noite, campo neutro. Nesse acordo entre Botafogo e Grêmio, por conta da situação do Rio Grande do Sul, o Grêmio não está podendo realizar os seus jogos no estádio, na arena do Grêmio, então houve esse acordo em que os dois jogos, do primeiro turno e do segundo turno, serão em campo neutro. Então, provavelmente, o jogo do segundo turno também será realizado no estádio Kleber Andrade. Então, terá a torcida dividida. Houve a divisão igualitária dos ingressos. De um lado do estádio estará a torcida do Botafogo e do outro lado estará a torcida do Grêmio. E eu acredito muito que terão mais torcedores do Botafogo. É um estádio que já é conhecido pelo Botafogo, já jogou nesse estádio algumas vezes. A torcida do Botafogo sempre comparece em bom número no Espírito Santo. E o Botafogo tem muita torcida lá. Enfim, é bem provável que a torcida do Botafogo seja bem maior do que a do Grêmio. E tem mais uma promessa de festa promovido pelo movimento Ninguém Ama Como a Gente, o movimento da torcida do Botafogo que organiza as festas, né? Eles prometem fazer mais um mosaico, então o apoio não vai faltar. A gente vai falar aqui também sobre prováveis escalações, a gente vai falar sobre algumas ausências importantes do Botafogo para esse jogo, a gente vai trazer aqui informações referentes ao Grêmio, ausências do Grêmio, desfalques. O Grêmio tem desfalques para esse jogo, então assista até o final para você não perder nada, beleza? Então é aquele jogo que o Botafogo ele precisa vencer para se manter lá em cima, entre os quatro primeiros, se impondo, jogando o seu jogo, assim como tem feito até aqui. Com a vitória, se o Botafogo não for líder nessa rodada, que o Botafogo ainda precisa de outros resultados, o Botafogo está em terceiro na tabela, precisa que Flamengo e Bahia não vençam seus jogos, o Botafogo está só um ponto atrás deles, Bahia e Flamengo tem 17, o Botafogo tem 16. Então, mesmo que não seja líder nessa rodada, o Botafogo tem que se manter sempre lá em cima. E claro, não somente começar bem, mas terminar bem. O que faltou no ano passado. O Botafogo começou muito bem, mas terminou muito mal. Nesse campeonato, o Botafogo ele tem que ser um time consistente, um time regular, um time que não cai de produção. E o Botafogo está montando o elenco para isso, para disputar nas três frentes. Então, acostume-se com isso. O Botafogo não vai mais fazer figuração no Campeonato Brasileiro. O Botafogo não é mais aquele time e não será mais aquele time em que vai sofrer, em que vai disputar só para se manter. Então, aguarde e verá o Botafogo sempre disputando e, como consequência, ganhando títulos. Falando um pouco sobre o histórico recente desse confronto entre Botafogo e Grêmio, nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias do Grêmio e somente uma vitória do Botafogo. Essa vitória do Botafogo foi ano passado no primeiro turno, vitória por 2-0 dentro da casa do Grêmio. E no último confronto entre os dois, foi aquela virada do Grêmio em São Januário, o Botafogo vencia por 3-1, tomou a virada por 4-3 naquele jogo inacreditável, né? Enfim, falando sobre o momento dos dois times, o Botafogo nos últimos 5 jogos em sequência vem de 4 vitórias e um empate. Vitória sobre o Universitário pela Libertadores, vitória sobre o Vitória pela Copa do Brasil, empate com o Júnior de Barranquilla pela Libertadores, vitória sobre o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa por 1-0 e vitória sobre o Fluminense em casa por 1-0. Então o Botafogo, nos últimos 5 jogos,
jogos, 4 partidas o Botafogo jogou fora de casa pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. E desses 4 jogos que o Botafogo jogou fora de casa, 3 foram vitórias, meu amigo. Então o Botafogo ele vem se provando um time que, mesmo fora de casa, é um time competitivo. Eu já falei aqui no canal. O Botafogo até o momento ele tem de 16 pontos disputados, 9 pontos ele conquistou jogando em casa e 7 pontos conquistou jogando fora de casa. E o Grêmio, nos últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O último jogo contra o Grêmio foi uma derrota para o Flamengo no Maracanã. O Grêmio já havia empatado pela Libertadores com o Estudiantes, venceu também o Achipato pela Libertadores por 1-0 fora de casa, perdeu para o Bragantino em casa pelo Campeonato Brasileiro e venceu o Strongest em casa pela Libertadores. Falando sobre desfalques do Grêmio. Diego Costa e Jeromel são ausências por estarem lesionados. Soteldo e Vila Sante, eles estão com as suas seleções na Copa América. O zagueiro Kahneman cumpre suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo. E dessa forma o Grêmio vai cheio de desfalques para enfrentar o Botafogo nessa partida. A provável escalação do Grêmio deve ser Kaique, João Pedro, Rodrigo Eli, Gustavo Martins e Reinaldo. Dodi, PP, Pavon, Cristaldo, Gustavo Nunes e JP Galvão, Grêmio com muitos desfalques. E falando sobre desfalques e retornos do time do Botafogo nesse jogo, a principal ausência é o Tiquinho. Tiquinho que não vai jogar. Infelizmente a gente teve a notícia do falecimento do pai dele, né? E não é momento para o Tiquinho ser relacionado. O Tiquinho ele tem que, né, ficar presente com a família. Ele vai absorver isso tudo ainda. O cara não tem cabeça para jogar. E é certo dele não ir para esse jogo e não tem que ir mesmo. Outra ausência importante é o Savarino, que está com a seleção da Venezuela, e tem aquelas ausências já conhecidas por nós, de jogadores lesionados, né, que são eles, Matheus Nascimento, Jefinho, o Pablo e o Marçal, os dois, Pablo e Marçal, estão em transição, estão treinando, mas provavelmente não estarão entre os relacionados para esse jogo. E um retorno provável é o Eduardo, que vem treinando normalmente com o time, está 100% recuperado da lesão. Então é muito provável que ele esteja nos relacionados para esse jogo, porém não comece jogando. Ele deve ficar no banco de reservas. Um retorno importante é o Danilo Barbosa, que cumpriu suspensão, está disponível no jogo, né? Ele não jogou contra o Fluminense, porque havia levado o cartão amarelo, o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Corinthians, cumpriu contra o Fluminense e volta a estar disponível. Danilo Barbosa, que é o artilheiro do Botafogo no Campeonato Brasileiro com 3 gols. Né? Chega a ser curioso, né? Um volante ser artilheiro do time, um volante de marcação, né? Mas o Botafogo, a gente, quando a gente vê isso, a gente percebe que o Botafogo ele não é dependente de um jogador. Praticamente 80% do time do Botafogo fez gols. Então o Botafogo é um time muito forte no coletivo. E isso é que tem feito o Botafogo ser um time tão homogêneo, né? Em relação à provável escalação do Botafogo, é o que eu sempre falo aqui, não dá para cravar qual será a provável escalação. O Arthur Jorge, ele roda o elenco. Então é muito difícil a gente ver a mesma escalação do jogo anterior. Levando em consideração os desfalques, né, o Botafogo ter muitos lesionados, isso se torna ainda mais difícil. Então já tem alguns portais colocando provável escalação. É algo que realmente eu não consigo entender. O que eu faria, como não tenho ponta esquerda de ofício e não tenho Tiquinho, provavelmente o Júnior Santos vai jogar como centroavante, Luiz Henrique vai jogar na ponta direita. Quem vai jogar como ponta esquerda? Provavelmente será o Tietê,
que é o que o Arthur Jorge ele vem fazendo nos últimos jogos. Então o Tietê como esse meia, né, barra ponta ali pela esquerda, e os três homens de meio campo sendo Danilo Barbosa, Gregory e Marlon Freitas. Então, três volantes. Na verdade, né, terão quatro volantes, porém um ficará como meia um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, que é o Tietê. O Luiz Henrique fazendo a ponta direita e o Júnior Santos como centroavante. Então, é isso que eu faria. A gente tem muitas ausências. Tem a opção também do Oscar Romero, que é um jogador que sempre quando entra, entra bem. Mas vamos ver, vamos aguardar o que o Arthur Jorge vai fazer. Se ele vai colocar o Oscar Romero para começar jogando, o que ele vai fazer no meio campo, qual o esquema que ele vai colocar. A gente só vai saber mesmo na hora. Beleza, pessoal? Então, chegou até aqui. Obrigado por ter assistido até o final. Deixe o seu palpite para o jogo. Deixe o seu palpite aí nos comentários. No mais, é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui.